Se vivia na Idade Média. É assim que se vivia. Ah, você foi acusado de heresia. Você tem que provar que não é herege. Como? Eu vou pôr aqui fogo em brasa no chão, você tem que caminhar e não ser chamuscado. São ordalhas da Inquisição. A gente está vivendo hoje um momento de ordalha inquisitorial. Se vivia na Idade Média. É assim que se vivia. Ah, você foi acusado de heresia. Você tem que provar que não é herege. Como? Eu vou pôr aqui fogo em brasa no chão, você tem que caminhar e não ser chamuscado. São ordalhas da Inquisição. A gente está vivendo hoje um momento de ordalha inquisitorial. Você sabe que quando vem uma notícia como essa, os ministros ventilaram tal coisa. Para o jornalista noticiar isso, ele deveria falar, eu tive através de fonte ou dos próprios ministros essas informações e volto aqui a dizer, né, o jornalista falando, que não é papel do juiz fazer isso, de forma alguma, não é papel dele me ventilar informações para jogar na imprensa. Então cabe ao jornalismo esse esclarecimento também, que não é de forma alguma. Vide a nota do Barroso, que ele fez uma nota como presidente do Supremo, que também de alguma forma junto os outros no mesmo barco, rebatendo coisas que o Trump teria, insistindo nessa narrativa do teatro, do golpe e tudo mais. Então, assim, não compete de forma alguma. E o Senado vai assistindo tudo isso, sim. Sabe que esse jogo é complicado? Você falando, me veio uma coisa na cabeça. O jornalista pega e fala, o ministro do STF reservadamente me contou o quê? Existe, é claro, constitucional, pelo menos para quem é de esquerda, o direito ao sigilo da fonte jornalística. Então, o ministro falou para ele, pediu reserva e ele não conta a fonte. Mas tem o seguinte, o ministro falar fora dos autos é um ato ilícito. Sim. Aí eu fico imaginando, o jornalista, aí me liga, por exemplo, me liga um sujeito, um político, fala, eu, para provar que eu não tenho medo da Lei Maria da Penha, amanhã eu vou matar a minha esposa. É um exemplo, uma hipótese. Aí o jornalista põe, um senador diz que amanhã... Reservadamente. Um senador diz que não quer ter a sua identidade revelada, diz que amanhã vai matar a sua esposa. Aí ele não conta quem é, porque tem o sigilo da fonte. Aí vai lá, uma mulher morre. Esse jornalista tem algum grau de culpa? Porque ele podia ter prevenido esse crime. Agora, porque isso é recorrente no Globo. Não é hoje, não é um furo, não é algo que se descobriu. É todo santo dia. E é mais de um, são vários ministros. São ilícitos continuados, contínuos, que a gente vê todo dia. E a prova é farta porque o jornalista mesmo pega o celular e fala, o juiz aqui não gostou, então ele já produz a prova contra ele próprio. Não, são dúvidas. Eu não estou dizendo que você... É um caso difícil que a gente precisa pensar. É uma tese a ser pensada. Exato. É uma tese para ser elaborada. É um caso limítrofe. Que vai saber? Imagina só. Eu tenho a fonte, um chefe do narcotráfico. E o meu jornal, ele publica com exclusividade onde vão ser as guerrilhas dessa semana. Mas eu não conto, porque eu tenho sigilo da fonte. Ou você se torna cúmplice, porque você acaba se tornando cúmplice. Exatamente. Na minha opinião, eu já disse aqui outras vezes que todas essas celebridades, jornalistas, imprensa, autoridades, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado e qualquer outra, Polícia Federal, PGR, todos são cúmplices do que o STF está fazendo, porque eles estão acobertando, ajudando, dando guarida, impulsionando. Então, na minha opinião, são cúmplices. Agora, Pavinato, só para finalizar aqui, essa questão do Toffoli ter ontem, né, acabado de vez aí de enterrar a Lava Jato, me parece, é muito simbólica, porque exatamente o Toffoli, não é? Tudo isso que a gente está vivendo, a gente pode dizer que começa lá atrás na Lava Jato, porque quando o Lula foi condenado, ele foi condenado em 3 instâncias por diversos juízes e diversos magistrados, inclusive já tinha passado pelo STF várias vezes. Quando a Lava Jato começa a esbarrar no STF e a revista Cruzoé publica
aquela capa com o rosto do Toffoli, o amigo do meu pai, é aí que a gente tem o início do declínio da Lava Jato, ressurreição política do Lula e que culmina com esse regime Lula e STF que nós vivemos hoje. E coloca os ministros numa posição de que estão acima de qualquer lei. Mas começou quando a Lava Jato chegou perto do Supremo. Então a gente vê que é uma defesa aí deles, e aí eles tiraram... Agora, na linha do que você trouxe, Pavanato, o que caberia ao repórter, aí sim seria um furo jornalístico, dizer: o ministro fulano de tal quebrou as regras e falou antecipadamente sobre o que ele vai fazer. Isso sim é a notícia cabível. Ser o explicador da questão, né? Porque não só falar, o ministro falou isso, tem que falar, ele falou isso e isso está completamente errado, é ilegal. Como denúncia, como denúncia, sim. Denúncia, inclusive. Existe um fato interessantíssimo, porque... E você sabe o que eu acho? Tem mais uma coisa que eu acho assim, do jornalismo hoje. Quando eu leio, por exemplo, um dos editores da Folha de São Paulo fazendo essa afirmação irresponsável, né? Eu vou até aqui pegar para ler exatamente o que eu li, para não ser, porque eu acho, e esse é um insight, tá? E eu quero ler exatamente para vocês não me mal compreenderem, porque eu acho isso uma merda. Aqui, a frase é esta: ou se adere ao clamor pela supressão do nosso judiciário, ou seja, ou você aplaude a supressão do nosso judiciário em subserviência aos Estados Unidos, ou você rompe com Bolsonaro. As duas coisas não dá. Esta é a fala. Essa é a afirmação. É porque... Ou você, deixa eu só fazer esse insight, ou você aplaude que o nossa justiça seja aniquilada pelo Trump, ou você não pode ser de direita. Essa é a afirmação que ele faz. Aí você vê a qualificação da pessoa. A pessoa é formada em direito? Não. A pessoa fez uma pós em direito? Não. A pessoa é um pesquisador jurídico de história do direito, de filosofia do direito? Não. A pessoa entende alguma coisa de direito? Não. Aí eu lembro da época da pandemia. Porque se algum político falasse de Covid sem entender de medicina, era o genocida. O Bolsonaro falou de um artigo, brifaram ele errado de um artigo da Scientific American lá. Aí ele pegou e falou: ele não entende nada de medicina, você é um genocida. Aí o povo vai lá dar opinião. O povo tem liberdade de opinião. Eu quero me vacinar, não quero me vacinar. Você não é médico, genocida. Agora, esse povo não é jurista. Vocês são o quê? Vocês são ditadores. Vocês são torturadores. Vocês são horríveis. Não entende de direito? Não dá pitaco, meu irmão. Fica quieto. Vai falar da vida sexual de Kant, que é a mesma coisa no fim do dia. Vivi, isso são frases de efeito que essas pessoas usam para tentar justamente desestabilizar o eleitor da direita. Eles estão acostumados, quero que o pessoal preste bem atenção, eles estão acostumados com o público de esquerda. É lá que tem aquela coisa: se você é negro, você tem que pensar de tal forma; se você é mulher, você tem que pensar de tal forma; se você é indígena, você tem que pensar de tal forma; se você é homossexual, você tem que pensar de tal forma. Ou você pensa assim, ou você não é negro. Ou você pensa assim, ou você não é aceito. Então, agora como homossexual, eu tenho saudade da época que gay só dava e não opinião. Agora, eles estão querendo fazer a mesma coisa com você, que é eleitor da direita. Ou você aplaude a supressão do judiciário, e não é isso que está acontecendo com a intromissão do Trump, ou você não é de direita. Não é bem assim. O eleitor de direita, ele pensa.
ele tem capacidade crítica, ele pode tem, pegar... Não tem também, não, tem é uns diferente. toscos também, tem um monte de tosco aqui no chat. Tem os toscos. Mas você tem o direito de pegar o fato, acompanhar aqui o programa, outros programas, buscar entender a situação através de ler alguma coisa, etc. Mas você tem a capacidade, mesmo não entendendo, de pensar diferente de quem quer que seja. É direito nosso. Exato. Ninguém vai chegar e falar, você tem que ser assim ou você não é de direito. Pensar é lindo, pensar é uma maravilha. Né? E só para desfazer essa... Não é isso. Não é, ou você aplaude a submissão do judiciário. Não é, não quero a submissão do judiciário. Só que esse judiciário que está aí não é legítimo. O que os Estados Unidos pediram ao nosso judiciário é que ele se submeta à lei do Brasil. É isso que não existe. O judiciário brasileiro não está submetendo à nossa lei. Só para acrescentar uma coisa, que essa história do jornalista ser o explicador do mundo, ser o sacerdote do mundo, faz parte dessa crise que vivemos em que cada parte não faz a sua parte. O judiciário legisla e executa. O executivo é um refém do executivo. O legislativo é um mero carimbador do que o judiciário decide. E o jornalista, ele é um trazedor de versões, ele não explica mais o fato. O jornalista antigo, esse é o fato, né? Aqui está a opinião de um, de outro, e você decide a sua. Hoje não, ele explica como você tem que pensar sobre o fato. Então, por isso que o jornalismo perde tanta... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.